Em seguida, então, nós temos, o artigo "Diversidade das bases de conhecimento das mesorregiões do Estado do Rio de Janeiro, uma nova perspectiva da compreensão da estrutura produtiva", o artigo da Bianca e da Renata. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, todo mundo. Mauro Osório, Bruno, demais colegas que eu não conheço. Então, meu nome é Bianca. Atualmente eu estou fazendo pós-doutorado no CPDA junto com o professor Flexo, Georges Flexo. Eh, eu fui orientanda da Renata de doutorado no PPED, e esse trabalho, se não me engano, é o quarto artigo que a gente tirou da minha tese. Eu fiz um amplo aí estudo sobre estrutura produtiva do Rio de Janeiro. A princípio eu pensei em complexidade econômica regional, mas eu percebi que essa parte do conhecimento não era muito explorado a fundo na teoria da complexidade, e a Renata me apresentou alguns autores, da geografia econômica, e a gente conseguiu desenvolver aí fazer, né, uma interlocução entre essas 2 diferentes abordagens. Então, na verdade, esse artigo, ele é uma parte de um capítulo da minha tese, né, que a gente conseguiu explorar bastante coisa na minha tese. Então, a estrutura aqui da minha apresentação tá dessa forma, tá? Uma breve introdução, aí eu falo um pouco sobre o que é, né, o que são as bases de conhecimento, a metodologia, que na verdade foi uma inovação que eu fiz na minha tese, né. Até então calculava ali de forma quantitativa essas bases de conhecimento de um outro jeito, e aí eu trouxe algumas modificações que resultou numa visualização mais fácil, né, dessas bases de conhecimento nas regiões. E aí eu vou falar sobre os resultados, né, e o que que a gente, eh, conseguiu enxergar aí sobre as bases de conhecimento. Bom, então, a motivação, né, dessa parte da minha tese, desse artigo específico, é analisar a estrutura produtiva por uma outra perspectiva, né, a do conhecimento. A gente trabalha É muito comum, a gente trabalha com estrutura produtiva, vendo, dados de emprego por setor, produção, VAB, e a questão do conhecimento, a Renata trabalha, né, mais com esse tema, inovação e tudo mais, é um ponto atual e muito debatido e, assim, a gente tentando explorar e quantificar para tentar entender como é que esse conhecimento ele está distribuído, né, nos lugares. Mesmo porque, partindo de uma perspectiva até da complexidade mesmo, para se produzir precisa ter o conhecimento. E aí é aquilo, ou você tem o conhecimento e produz, ou você produz e tem o conhecimento, né, existe esse debate também. Eh Bom, e essa parte está toda lá na minha tese, né, mas vamos para as bases de conhecimento, mais especificamente. Eh, Entender os tipos de conhecimento regionais possibilita essa visão, né, da estrutura produtiva, pode permitir estratégias, né, de fomento de indústrias que demandam, eh, bases de conhecimento semelhantes, por exemplo, e ajuda no entendimento das limitações das regiões, mesmo porque se a região não tem determinado conhecimento, como a gente colocaria uma indústria lá, né, e faria com que, essa indústria prosperasse, gerasse desenvolvimento, se lá não tem esse conhecimento. Então, eu acredito que, nesse sentido, a gente pode pensar, né, a partir das bases de conhecimento. Mas o que são essas bases, né? É uma classificação, na verdade, que ela começa como uma classificação qualitativa do conhecimento. Posteriormente, só em 2012, um trabalho do Martin, sobre a Suécia, ele torna isso quantitativo, mas aí ele faz de uma forma a tentar entender qual era a base de conhecimento dominante em uma região. Esse era o objetivo principal ali. Então, o que são essas 3 bases, né, a base analítica, a base sintética e a base simbólica. De forma bem resumida, até
para eu não me estender tanto, a base analítica ela está muito relacionada à ciência, à P&D, à pesquisa, então, nesse sentido, esse conhecimento, como que eu posso dizer? Tem uns exemplos ali, genética, biotecnologia, relacionado a essas áreas. A base sintética, ela tem muito a ver com know-how, com a engenharia, com soluções práticas, ela está mais relacionada à produção mesmo, à produção, à indústria em si. A simbólica, ela está relacionada à cultura, à criatividade, valor estético, valor simbólico. Então, eh, indústria do cinema, por exemplo, né, mas também abrange, setores mais artesanais também, ok? Bom, essa classificação aqui é um exemplo. O primeiro trabalho que a gente teve aqui, foi o do, eu acho que alguns conhecem, né, o Guilherme Santos e o Israel Marcelino, ambos também lá do Instituto de Economia da UFRJ, né. E eles pegaram o trabalho do Martin, que ele fez para a Suécia, e, os rapazes traduziram, e, lógico, não só traduziram, mas tiveram o cuidado, né, com a classificação para trazer isso para o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro. E foi usado, assim como o Martin usou, a classificação de ocupação, e o Israel e o Guilherme também usaram a classificação, né, a CBO, para classificar as diferentes ocupações, nessas bases de conhecimento. E aí né, uma observação, se vocês repararem ali até o código mesmo, né, o código de cada ocupação é bem maior, inclusive aqui a gente está usando subgrupo de ocupação, até mesmo para a gente conseguir, analisar, né, o que a gente tem, porque ocupação a gente tem mais de 2.000 ocupações da CBO. Subgrupo de ocupação a gente tem por volta de 190 grupos, né, subgrupos. Então a gente utilizou esse nível para fazer esse trabalho. Eu não mexi na classificação que o Israel e o Guilherme fizeram. Eu peguei a classificação que eles fizeram para o Rio, né, para tradução em português, e eu utilizei essa parte da classificação. Então, assim, ali a gente tem alguns exemplos, né, a base de conhecimento analítica, profissionais da biotecnologia, pesquisadores, matemáticos, profissionais da informática, físicos e outros, né. Da base de Complexo da saúde também, né, Bianca? Basicamente é analítica, né. o complexo da saúde tem muito de analítico, né, a parte de pesquisa, desenvolvimento, os profissionais da medicina, né, são todos também de base de conhecimento analítica. Aí base sintética, né, profissionais da eletromecânica, engenheiro, técnicos, técnicos de laboratório, construção civil, então é mais o pessoal que produz mesmo, que faz, né. E simbólica, profissionais da comunicação e informação, espetáculo e artes, gastronomia, desenhista, marceneiros, atletas. Então, essa é a divisão para a gente aqui ter uma noção, tá. A metodologia, eu vou explicar aqui de uma forma simplificada, tá. A gente usou os dados da RAIS para os anos de 2006, 2010, 2015 e 2019. Eu usei esses anos na minha tese, porque não dava para analisar todos os anos. E também a gente não queria interferência, né, do Covid, e a gente queria uma sequência que mostrasse algo que aconteceu ao longo do tempo, né. Em 2015, por exemplo, a gente tem crise, em 2010 a gente tem o PIBão, tudo isso influencia as dinâmicas econômicas, né, regionais também, a gente sabe. E aí, em nível de subgrupo de ocupação, né, eu vou falar só ocupação para não ficar falando subgrupo de ocupação, tá. Mas é subgrupo, ou seja, dentro desse subgrupo tem muitas ocupações, tá. E essa análise, ela pegou todas as mesorregiões do Brasil, não é uma análise que a gente fez só olhando o Rio, não. Esse cálculo, que a gente fez, foram de todas as regiões, e aí a gente analisou apenas o estado do Rio de Janeiro, tá. Usei mesorregiões também de uma forma a facilitar essa análise, né, porque aí a gente só tem 6 mesorregiões, se fosse microrregiões,
seria mais difícil e a gente não poderia usar as regiões administrativas do Rio, por causa da classificação do IBGE, a gente precisa desses dados, né, do IBGE. A gente fez um quociente locacional para cada ocupação, que foi calculado esse QL em cada região, para ser uma comparação relativa, né. A gente sabe que se a gente for para uma comparação absoluta, eh, a região metropolitana engole o resto do estado, né, ela sempre é tudo muito na região metropolitana, mas eu, principalmente, eu queria muito ver o que que tinha nas outras regiões. Eu lembro até uma fala da Renata questionando se eu ia encontrar alguma coisa, eu me esforcei para encontrar. E aí a gente faz uma matriz de região e ocupação. Essa matriz, a partir do quociente locacional, tá, se o quociente locacional for maior ou igual a 1, a gente estabelece o valor de 1, que aquela ocupação naquela região, né, ela tem uma importância relativa grande, e se esse QL for menor que 0, a gente coloca o valor 0, né, uma matriz binária. E aí a gente cria uma matriz, região, ocupação, e aí a gente sabe quais ocupações têm maior, impacto, têm maior peso nas regiões, tá. E aí eu usei essa estratégia do pessoal da complexidade econômica, porque eles fazem o cálculo da concorrência, né. Peguei essa estratégia dessa parte e apliquei nessa parte do conhecimento. A concorrência eu fiz só para conseguir gerar, eh, a rede. Porque o que que acontece? O que que é a concorrência, né? Ela mede com que frequência 2 ocupações aparecem juntas na mesma região, eh, que é usado na complexidade, como eu comentei. Nesse trabalho, é a mesma ideia, porém a gente não utiliza o indicador de ocorrência, eu só utilizei para criar uma matriz transposta, que ficaria, só região em região, e aí eu conseguiria analisar em rede, tá bom? Essa é a parte da metodologia que a gente, ao invés de destacar, por exemplo, a base de conhecimento dominante da região metropolitana é a analítica, por exemplo, ou a simbólica, a gente consegue ver quais são todas ali os subgrupos, as ocupações que, têm, mais peso em cada região. Então a gente vê a diversidade de bases de conhecimento, né, a gente consegue enxergar por uma ótica, mais ampla, eu acredito. E aí a rede ela ficou com esse formato, esse layout, né, que é um algoritmo que o software que eu fiz, ele já me proporciona, né, ele organiza os nós de forma simétrica e destaca os agrupamentos de ocupações. Então, se for difícil para alguém daltônico, né, entender, é o seguinte: as ocupações que estão em cinza é que a gente não tem a classificação delas. Isso é uma limitação do trabalho e que inclusive a gente pode, futuramente melhorar. As ocupações analíticas eu deixei a ocupação de base analítica, base de conhecimento analítica, eu deixei em azul, ocupação de base a base de conhecimento sintética eu deixei em verde e a base de conhecimento simbólica eu deixei na cor laranja. E aqui já são os resultados, tá. Eu dividi em 2 páginas esses resultados, começando por 2006. De cara a gente já percebe que existem aí diferenças claras, né, entre metade, dessas regiões. Baixadas litorâneas, centro fluminense, noroeste fluminense, são regiões com menos bases de conhecimento, menos variedade, diversidade de bases de conhecimento. O norte, a região metropolitana e o sul com maior variedade, né. Não à toa, a gente sabe, o norte, o E a Bia, só uma coisinha, você está chamando de sul, né, de Paraíba e a região ali de Angra. Isso, isso, isso. Tá. Eu tive que fazer dessa forma para conseguir analisar, tá, as regiões.
não daria para fazer na eu sei que todo mundo prefere a região administrativa, mas não daria para fazer Aí o centro é o quê? Centro Fluminense, que pega Três Rios e parte também de Teresópolis, tudo aquilo ali. Tá, É a mesma região da classificação do IBGE, tá, ótimo. Baixadas Litorâneas. Eh, e algumas coisas que dá para ver visualmente aqui, eu vou comentar, mas no artigo está um pouco mais detalhado, tá, até mesmo por causa do tempo que eu já estou estourando aqui. A gente tem essa visualização clara de que o norte é a região metropolitana e o sul, eles têm maior diversidade. Se vocês perceberem também, pelo menos para mim, fica bem claro que, por exemplo, o sul tem bastante base de conhecimento sintética, o norte também. Eu acho a região metropolitana um pouco mais diversificada, né, não tendo uma específica, o que corrobora com os achados do Guilherme e do Israel, lógico, né, e é o que a gente esperava por causa do petróleo, por causa do setor automotivo e metalúrgico. É é interessante em 2010 também notar, um crescimento na variedade das bases de conhecimentos da Baixada Litorânea, né, muito pelo boom, né, do setor petrolífero. Aqui eu vou passar para o próximo, para a gente ver 2015 e 2019, né. Só complementando, corroborando o que o Morozov falou, que Rio das Ostras devia estar mais na região norte, porque tem muito mais a ver com o petróleo, quer dizer, na nossa interpretação, o que aconteceu aqui nas Baixadas é porque está espraiando, né, as atividades de Macaé, Campos, para baixo, né, para Rio das Ostras, principalmente. E aí aparece isso daí, né. É é o A Baixada ela ganha, né, principalmente na base sintética, lá no artigo eu explico direitinho. O centro e o noroeste eu vi poucas mudanças nas bases de conhecimento. O norte perdeu, base simbólica, o sul perdeu base analítica, principalmente pesquisadores físicos, químicos. Na região metropolitana perdeu, né, não teve um padrão, perdeu todas as 3, né. Mas todas as regiões, elas possuem, ali aparece destacado, né, eh, a base de conhecimento, eh eh, que é analítica, que é a parte de médico e profissionais da medicina, o que é um ponto também interessante. Lembrando, eu estou comparando a todo o Brasil, não é só Rio de Janeiro. A análise é sobre o Rio, mas é o que o Rio tem em relação ao todo o Brasil, né. Então isso eu achei bem interessante também quando eu vi, pensando em complexo, né, industrial, econômico industrial da saúde. Eh, É importante destacar também, eu não posso esquecer disso, que assim, não existe uma base melhor que a outra, né. Os autores, eles defendem que as 3 elas precisam, ser fomentadas, a diversidade precisa ser fomentada. Por exemplo, no sul, a gente tem perda da base analítica, significa assim, a gente está tendo produção aqui, mas a parte de pesquisa não tá ficando aqui. No norte não tem, a base está perdendo base simbólica, que também é importante, né, a base simbólica. Então, eh, a região metropolitana perdendo base sintética, com certeza, na parte de produção, né, a parte industrial, a gente sabe que isso é uma realidade da região metropolitana. Eh, então assim, eu já estou aqui no para o final, meu tempo já deu uma estourada aqui. Os resultados, né. A metodologia mostra que os resultados em rede, eles são melhores na identificação das bases, mais do que esse conhecimento predominante, né, que é o que a literatura mostrava até então, para a gente saber qual é a diversidade, né. Eu destaquei que existe uma clara diferença entre 2 grupos, né, das regiões do estado do Rio de Janeiro, Baixada, Centro e Noroeste, e o Norte, região metropolitana e Sul. Não à toa, né, é claro que a gente sabe que a região metropolitana é muito maior do que Norte e Sul, não se comparam, mas somando esses 3,
a gente tem mais de 90% do PIB, né, do estado. A região das baixadas litorâneas é a que apresenta a mudança mais visível, em especial o crescimento da base sintética. O centro fluminense não apresentou tanta força na base sintética como era esperado, pelo menos para mim era esperado, porque eu imaginei que o sul teria indústria têxtil de Nova Friburgo, metalurgia, metalurgia de Três Rios, né, plástico, borracha. Eu imaginei que a região do centro fluminense ela teria um pouco mais de base sintética, então fiquei surpresa com isso. Ou seja, uma decadência da indústria, né, do centro também. O Noroeste possui uma estrutura produtiva frágil, né, a gente sabe, e de básica sintética e simbólica, mas melhorou a base analítica, em especial saúde e educação. E aí, a minha suposição é que como saúde e educação também tem uma base, né, do setor público para que isso se mantenha, possa simplesmente ter havido uma queda das outras, mas essa manteve porque é básico, né. Então, assim, você vê ali mais profissionais da educação e da saúde, e aí por isso a base analítica melhorou. O norte tem muita força na base sintética, né, devido à indústria petrolífera. A região fluminense também apresenta força na base sintética, mas perdeu a base analítica, que é uma preocupação no sentido de pesquisa e desenvolvimento, né. A região metropolitana é que possui a maior quantidade e variedade de ocupações. Como eu comentei, a classificação das bases ela tá limitada. A gente poderia ampliar essa classificação para cobrir, né, a maior quantidade de subgrupos de ocupações. Mas, passou por perdas de concentração ocupacional em todas as bases, né, no período observado. E um destaque também, né, a base simbólica do Noroeste é muito diferente da região metropolitana. E isso é, assim, é até uma questão que a gente pode refletir para futuras modificações na classificação da base simbólica. Por quê? No Noroeste fluminense, a gente vê trabalhos artesanais, enquanto na região metropolitana é um trabalho, é uma base simbólica relacionada à produção audiovisual, cultura, entre outros. Então, são bem distintas, né. Então, basicamente, né, concluindo, essa é uma nova forma da gente enxergar, ver, né, as nossas regiões de pela ótica do conhecimento. Eh, Temos ainda várias limitações da classificação, de olhar por mesorregião, ampliar essa forma de de contabilizar, né, de quantificar, mas, esse foi um primeiro passo para a gente conseguir ter esse retrato pela ótica do conhecimento. Então, eu acho que é isso. Quer acrescentar alguma coisa, Renata? Não, só que justamente essa eu acho que a abordagem da ótica do conhecimento, ela é interessante, principalmente quando a gente pensa em estratégias de, desenvolvimento regional voltado para o aproveitamento das ocupações já existentes. Isso para o caso da região norte, por exemplo, é fundamental, porque o petróleo está se esgotando, né. Então, quer dizer, a gente já saber que existe lá ocupações, né, em engenharia, né, então como reconverter, né, essas ocupações, esses empregos, para que não haja depois uma decadência acelerada da região quando o petróleo esgotar, por exemplo. Então acho que tem muito é um planejamento, né, pra não apenas para instigar a variedade, mas também, permanência e, reaproveitamento, né, de ocupações que já são existentes. Acho que é por aí. Eu não sei se eu coloquei no meu artigo, acho que eu coloquei na minha tese, que quando eu estava, olhando os dados, né, uma reflexão também, um ponto que me chamou a atenção é que, assim, algumas, bases de conhecimento, né, alguns subgrupos que estavam em destaque ali, né, no norte fluminense, também estavam em destaque no sul fluminense. Ou seja, esse conhecimento de base sintética ele pode ser reaproveitado para outras indústrias. É um conhecimento que, né, pode, como a Renata disse,
com a queda aí do petróleo, né, a gente não sabe quando, mas pode ser reaproveitado para outras indústrias, outros setores. Também foi um ponto que eu pensei, assim, que eu vi de semelhança entre sul e norte. Então, é isso, gente, aqui minhas referências. Obrigado, Bianca.